E mais um podcast sendo feito, produzido por nós aqui, com muita alegria. O Eleve-se é um jeito leve de se elevar, trazendo conteúdos, trazendo histórias, trazendo mensagens positivas para você. Pausa dramática. Para você que está aí do outro lado. Absorver esses conteúdos que são feitos com muito amor e carinho. É sabido, a gente tem percebido, talvez lá fora, no mundo distante do mundo digital, muito ruído, muito barulho, muitas brigas, muitas tretas, buzinas, guerras e afins. E como que você aí do outro lado se comporta frente a esses casos? É preciso bastante controle emocional, bastante gestão das suas emoções. E aqui é onde a gente propaga as mensagens positivas para ajudar na sua saúde mental, na sua saúde emocional, na sua saúde física e você ter uma mudança de hábito, uma mudança de atitude. Dito isso, moleque! É isso posto, a gente aqui no Eleve-se, a gente tem algumas plataformas que ajudam você a se sentir melhor. Tem um podcast que está aqui no YouTube, você consome conteúdos legais, conteúdos positivos, como eu disse, para ajudar você aí a ouvir em qualquer lugar. E não para por aí, a gente também tem o Eleve-se no Spotify. Você pode ir lá, acessar o Spotify e aonde quer que você esteja. Você pode ouvir meditações guiadas feitas por mim, várias meditações guiadas prontas, produzidas, para você começar a meditar, a acalmar a sua mente frente a esse barulho do mundo, a começar a se interiorizar, a começar a olhar para dentro. E mais, é um refúgio íntimo para você. Assim como a higiene dental, a higiene do banho, a higiene mental é necessária. Então, para quem não pratica, segue aí as dicas de meditação guiada. E por fim, na nossa plataforma, 21 dias de meditações, feitas por mim também, conteúdos pílulas curtas, está lá no site www.eleve-se.com, um programa de 21 dias para você começar a meditar. Já pensou? Já fez isso? Tudo isso para mudar você aí aonde quer que esteja. Eleve-se, um jeito leve de se elevar. E hoje, não, na moral, hoje estou aqui com um professor da vida, um professor de muitas pessoas, meu também, que eu tenho orgulho, alegria, a satisfação de trazer, a honra de trazer aqui no Eleve-se, meu querido professor. Eu disse aqui para ele pessoalmente, fiquei até um pouco alegre, vamos dizer assim, com a emoção que eu senti, que se hoje o Eleve-se ele segue de um caminho, e se eu, Adalberto, que vos fala, segue esse caminho espiritual, eu tenho grandes professores, e um deles com certeza está aqui sentado comigo, Ronaldo Acamini. Que honra minha, que alegria, meu querido. Estou muito feliz em trazê-lo aqui comigo, e melhor do que eu apresentá-lo, vou deixar aqui o Ronaldo, meu professor, Ronaldo Acamini, se apresente para dizer quem é e como essa grande persona, grande figura, não só na minha vida, mas na vida com certeza de muitas pessoas, e vocês vão perceber isso. Quem é Ronaldo Acamini? Quem é Ronaldo Acamini? Oh, querido. Pessoal aí dessa audiência maravilhosa, que prazer estar aqui, viu, gente? Uma alegria, viu, irmão? Muito feliz em poder fazer parte da sua caminhada aí, nesse bate-papo. Bom, quem é o Ronaldo Acamini? Sou um buscador, irmão, um peregrino de mim mesmo, né? Me coloco a serviço da espiritualidade, né? A serviço da luz divina de Deus aqui na Terra, daquilo que eu posso dentro das minhas limitações, né? Sou dirigente espiritual do Cura-te, sou empreendedor, sou empresário, né? Faço a gestão de um grupo de negócios que eu fundei há muitos anos atrás. Sou pai de 4 filhos lindos, João Vitor, Giovanni, Clarinha e Luna.
E... Irmão, sou apaixonado pela vida. Me encanto todo dia com a minha própria experiência, e isso não significa que são só flores, né? Ser um apaixonado pela vida é contemplar o processo da existência humana aqui na Terra. E eu me coloco como um eterno aprendiz dessa experiência tão fantástica, tão incrível que é a vida, né? Então, neste eterno e constante aprendizado e nesse servir, eu me expresso, me manifesto no meu dia a dia, né? Então, procuro integrar todas essas várias facetas da vida, né? Na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, na vida social. E eu, no meu universo íntimo também, integrando tudo dentro de um mesmo propósito único, que é evoluir, que é expandir, que é me aperfeiçoar cada dia e servir, irmão. Sou uma alma a serviço. Muito legal essa introdução poética, quase um Rumi, um poeta místico, filósofo do século XIII, mas eu acho essa apresentação muito legal, e eu vou pegar uma frase que você disse, professor, que foi a frase apaixonado pela vida. E aí eu queria devolver essa bolinha aqui para você nesse jogo de tênis. Quando você... Eu acho muito legal porque o João esteve aqui, seu filho João Acamini, meu irmão, estivemos juntos recentemente. Alô, João, aquele abraço. E ele disse uma frase muito legal que eu levo comigo desde o dia que ele sentou aqui e falou que ele teve uma conversa com o Cláudio Ávila. E dentro de uma experiência do Cláudio Ávila, ele disse que... Ele compartilhou com o João que ele falou uma frase e disse: aproveitar as flores no caminho. Isso mexeu comigo, eu levo até hoje, e você agora trouxe uma frase que eu vou levar a partir de hoje, que é apaixonado pela vida. Para você se tornar um apaixonado pela vida, eu acho que passa por alguns processos bem dolorosos de você precisar olhar para dentro, e para olhar para dentro você precisa ter coragem, né? Precisa ter vontade de se lapidar. Qual foi esse momento aí, professor, nessa sua jornada que hoje você se coloca para liderar uma bandeira gigante chamada Cura-te e tantas outras pessoas que te olham e que te seguem? Qual foi esse momento que você, entendi o meu lugar, entendi o meu chamado, sei o que eu preciso fazer, sou apaixonado pela vida e é para lá que eu vou? Teve algum lugar, algum momento que isso deve ter mexido com você? Como que foi isso? Então, Dalbe, eu sempre fui um apaixonado pela vida, mas... Um questionador. Sempre muito questionador, irmão. Eu, desde garoto, questionava muito a vida. E eu buscava entender nas minhas reflexões, desde garoto, assim, pré-adolescente, por que a humanidade sofre tanto? Eu convivia com pessoas que tinham um nível de felicidade muito elevado e convivia ao mesmo tempo com pessoas que tinham um nível de sofrimento muito alto. E eu questionava onde é que estava a justiça de Deus. Perfeito. Nisso. Porque eu sempre fui durante um período da minha vida, né? Eu sempre fui um religioso. Hoje eu não sou mais um religioso, eu sou um espiritualista. Em dado momento da minha vida, eu abri mão das religiões para trilhar um caminho espiritual daquilo que eu compreendo, que é uma espiritualidade universalista, que é o meu caminho, né? Mas dentro dessas reflexões, dos estudos das religiões, das minhas vivências religiosas, eu questionava Deus como uma fonte de vida, fonte do amor, da sabedoria, né? Grande arquiteto do universo, deste universo e dos multiversos. Por que tem pessoas que sofrem tanto? Por que tem pessoas que... Então, eu comecei a desconfiar que existe uma ciência por trás. Perfeito. Da felicidade, do bem-estar e também do sofrimento. O que esta existência nos propõe dentro de um processo evolutivo? Então foram muitas reflexões, irmão. Dentro de muitas reflexões, uma compreensão que me
que me faz muito sentido pela observação, que nós estamos aqui para viver uma experiência da alma. Esta existência, esse planeta, os espíritas chamam esta experiência de provas e expiações, que nossa alma está vivendo uma experiência num planeta, num mundo de provas e expiações, para alguma finalidade. E me parece, ou na observação, que realmente isso faz sentido, porque este planeta que nós estamos vivendo, este nível de consciência atual, ele ainda predomina o sofrimento. Ele ainda predomina um aspecto negativado da consciência humana. A sombra humana, ela é muito marcante, né? Muito preponderante aí na nossa manifestação. E nesta análise, né, dessa proposta que a minha alma, a sua alma, a alma de todos nós, estamos aqui para uma experiência nesta dimensão carregada desses aspectos, eu falei, eu preciso compreender um pouco mais esta ciência e este caminho para que eu possa viver todas essas experiências da melhor forma possível. Então, as minhas expectativas, elas precisaram passar por uma calibração, porque eu vejo que um ponto que gera muito sofrimento das pessoas é uma expectativa equivocada da vida. Tem muitas pessoas que têm uma expectativa de que a vida, que esta existência dela, serão apenas flores. Que esta existência vai ser uma existência de zero problemas, zero desafios, que tudo vai dar certo, que tudo vai fluir na sua plenitude. E na prática não é assim. A vida, dentro dos desafios, dentro dos problemas, dentro de quando as coisas não estão indo muito bem, tem muita beleza. Tem muitas flores também. Mas essas experiências fazem parte da vida. Perfeito. Se você criar uma expectativa, tudo vai dar certo na minha vida. Não vai tudo dar certo na sua vida. Eu vou me preparar para eu ter uma vida sem problemas. Isso não existe. Eu não conheço ninguém que não tem problemas. Eu conheço pessoas que têm uma sabedoria muito grande para lidar com os desafios da vida, para lidar com os momentos de baixa. Eu conheço pessoas que têm muita habilidade para resolver problemas. Eu tenho pessoas que desenvolvem um nível de sabedoria que compreende a vida e a vida se torna leve, que a vida se torna divertida. Então isso foi uma sacada que eu tive muito cedo, Adalbe. E eu falo eu atribuo esse entendimento de que isso é um dos grandes segredos para mim da felicidade, do bem-estar, de me continuar apaixonado pela vida. Então quando algo não dá certo na minha vida, tá tudo bem. Desse momento que, as coisas estão dando errada, não tá legal, o que isso tem para me ensinar? É Deus conversando comigo. Ronaldo, olha para isso, que isso aqui você ainda não tem coisa para você aprender, você não desenvolveu habilidade suficiente para lidar com isso, a vida está te convidando a um outro olhar. Então, irmão, problemas para mim não são problemas, como a maioria entende, né? O que é um problema? É uma oportunidade, uma grande oportunidade de eu descobrir coisas novas, de eu me melhorar, de eu aperfeiçoar o meu ser. Então, eu não reclamo dos problemas, dos desafios. E quem me conhece, né, quem convive comigo, eu já passei, irmãos, por N problemas. Problemas sérios, graves, da vida, da existência humana. Mas poucos, muito, assim, a minha vida toda foram poucos problemas que tiraram a minha paz, que tiraram o meu sono, que diminuíram o meu nível de felicidade. Eu já passei por fases da minha vida que, para o olhar do mundo, eu falo, Ronaldo tá zoado, tá fudido. Mas eu internamente, cara, em paz. Porque eu sabia que aquilo era uma fase, era uma experiência, era um processo de aprendizado.
Porque eu desconstruí na minha mente esse romantismo da vida que tudo tem que dar certo. Certo para o olhar de quem? Para o olhar de Deus. Essa fase turbulenta da minha vida era o que Deus tinha de melhor para me ofertar de experiência para que eu crescesse na vida. Então, o que eu sou hoje é fruto de todas as minhas experiências. Boas, que todas são boas, mas tiveram umas que foram muito turbulentas, cheias de desafios, as coisas não deram certo, doeu, chorei, mas me tornaram um ser humano melhor quando passou. Então tudo passa. Então você que está passando por um momento turbulento na sua vida, como o ensinamento que o João Vitor compartilhou aqui, que é um ensinamento do Claudião, lá do Curat, meu irmão, meu parceiro, né, em tudo na minha vida. O Cláudio é um grande parceiro que eu tenho na minha vida. É o ensinamento do Claudião. Ele fez uma viagem para o caminho de Santiago de Compostela. E ele passou esse caminho todo ouvindo uma voz: aproveite as flores do caminho. Então, só que as suas flores têm seus espinhos também. E os espinhos fazem parte da experiência da flor. Então, aproveita. Se a sua vida nesse momento, as coisas não estão do jeito que você quer, é o seu ego que não quer aquilo, mas a sua alma, a sua própria alma, nossa própria alma, Dalba, nos coloca em circunstâncias para que ela possa contribuir para a lapidação do nosso ser, do nosso ego, para que a nossa essência floresça. Então, faça as pazes com o seu momento, faça as pazes com os seus problemas, com os seus desafios, busque a compreensão do que ele tem de oportunidade evolutiva do seu ser e desfrute dessa experiência. E isso vai passar. Se você olhar assim, ela vai passar mais rápido do que você ficar se esperneando, reclamando, né, brigando com Deus, brigando com você mesmo, se maldizendo, se maltratando, se achando um fracassado, sei lá, né, essas manifestações aí do nosso ego rebelde. E só aproveita. Então, é aproveitar a vida. Eu sou um cara que aproveita a vida, viu, Dalba? Deu pra perceber. Dando tudo bem ou dando tudo ruim, eu tô aproveitando a oportunidade de evoluir. E, desta forma, você vai criando condições para que as coisas fluam melhor. Então, é a busca da sabedoria, viu, Adalba? Então, o Eleve-se tem como objetivo, pelo trabalho que eu te acompanho, ajudar as pessoas a refletir sobre si mesmo, refletir sobre a vida e desenvolver sabedoria. Exatamente. É isso, irmão, porque é sabedoria. É a busca da sabedoria. Se você não desenvolve sabedoria, eu posso te dar $1 milhão aqui, ó. Se você não tem sabedoria, esse $1 milhão pode se tornar uma maldição na sua vida. Você não vai saber aproveitar esse recurso. Com esse recurso, você pode se tornar uma pessoa arrogante, egoísta, você pode se perder na sua vaidade, você pode se perder na luxúria, E se você tem sabedoria, você vai pegar esse recurso e vai torná-lo bênçãos na sua vida. Então, esta existência tem como propósito a gente evoluir em nível de consciência, buscando a sabedoria. Perfeito. Perfeito, professor. Eu vou fazer só um comentário aqui diante dessa aula que nós tivemos aqui, porque assim como o professor fez o comentário aqui do propósito do Eleve-se, visto nesse pequeno trecho que nós acabamos de conversar aqui, essa pequena sabedoria compartilhada agora com você, que você já consegue aplicar agora, que é você saber lidar com as frustrações. A gente está dando uma mensagem aqui que você pode aplicar agora. A vida não é somente flores, muito bem apontada aqui como o professor Ronaldo. A vida tem espinhos. E por ter espinhos, ela vai ser em cima, por baixo, vai ter horas que você vai estar sofrendo no sentido de tristeza, de uma decepção, de uma expectativa não atingida. Mas, se você saber lidar com a frase sabedoria que o Ronaldo disse que é: e se você olhar essa dificuldade como se Deus conversando com você? Mudou
já mudou a sua forma de pensar, é aplicado agora. Você já consegue, no próximo minuto, já mudar a sua consciência e ter uma percepção, um game change, uma mudança de comportamento agora. Então, esse conteúdo que a gente grava aqui dentro do Eleves é para justamente despertar a sua forma de pensar. E nesse pequeno trecho aqui já tem compartilhado com muita sabedoria, eu destaco essa forma da gente não ter essa expectativa que tudo vai dar certo. Acho que falta um pouco das pessoas, eu vou dizer 2 pontos, falta as pessoas falarem mais que a vida não é apenas uma maratona ou uma caixa de bombom, ela é desafiadora, e falta líderes. As pessoas é carente de líderes, não de líderes como quero ser tal qual, de líderes que possam ajudar a propagar sabedoria. Para que nós possamos ter sabedoria para o direcionamento da nossa vida e sermos protagonistas das nossas próprias vidas. Mas não dá para ser no vitimismo. Então, portanto, fiz essa pausa aqui muito boa, muito bem apresentada pelo professor, para dizer que a vida é isso aí. E vai passar. Vai passar. Não, porque, sabe o que é? Eu lido com muita gente, né, irmão? Minha vida, eu sou um curandeiro. Né? Exato. Bom nome. Eu sou um curandeiro, irmão. Simplesmente um curandeiro, né? E muitas pessoas chegam até mim, chegam lá no Cura-te. Tem pessoas que chegam com dores, problemas reais, viu, irmão? É um filho... tá no mundo das drogas, sabe? É um luto, é um amor que não deu certo. Tem dores profundas da alma. Tem dores que a gente perdeu um filho, meu. Uma alma quando chega na sua frente, uma mãe que perdeu o filho, meu, baixa a tua cabeça, não fala nada. Só sustenta no sentido de ancora essa mãe, essa mulher, essa dor, sabe? É uma dor de alma, irmão. Tirando esses casos mais sensíveis, tem pessoas com problemas cotidianos, coisas do dia a dia. Sabe? Coisas simples, banais, do cotidiano mesmo. Mas, nossa, meu Deus, mas o que aconteceu? Nossa, eu perdi o emprego. Poxa, tudo bem, vamos entender isso aqui, mas arruma o outro. Pô, sabe, coisas assim, simples. Que não deu certo tal coisa. Tudo bem, querido. Tudo bem, vamos... Tudo... Não vai dar certo tudo. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos pra cima. Tudo é aprendizado, tudo é oportunidade. E até essas coisas mais graves, num espectro maior, tem um propósito. É que no momento a gente não vai conseguir compreender. Talvez você vai compreender determinado ponto da sua vida agora, você vai compreender ele daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20, numa outra existência, talvez. Mas tudo tem um propósito, irmão. Deus, aquele ensinamento bíblico que não cai uma árvore, uma folha de uma árvore que Deus não permita, é porque tem leis do universo que regem, que orquestra tudo isso. Então tudo tem um propósito de ser, tudo tem um propósito de existir, tudo tem uma grande oportunidade da alma de evoluir. Para compreender isso, irmão, precisa ter um nível de conexão com si mesmo muito grande. Você precisa ter um nível de conexão espiritual muito grande. Você precisa realmente estar conectado com o seu eu superior. Você precisa, muitas vezes, para passar por esses desafios, tem que abrir mão do seu ego, da sua vaidade, do seu orgulho. Como isso está acontecendo comigo agora, hoje? Não é porque com você, não pode ser com outro. É porque você tem um propósito, tem uma oportunidade, tem uma experiência. É a sua alma. Eu sou muito convicto, Adalba, que a nossa própria alma nos coloca em determinadas situações de desafio para a nossa evolução. Nós mesmos criamos isso. Um nível de sabedoria superior do nosso ser cria circunstâncias para nos mostrar um novo caminho, nos alertar, nos curar, nos corrigir. Então isso tem uma beleza incrível, irmão. Isso tem uma beleza incrível. Então eu me preocupo um pouco com esse mundo das redes sociais, onde todo mundo se apresenta nas redes sociais. Todo mundo agora é rico, todo mundo viaja para os melhores lugares do mundo, todo mundo, sabe, só desfruta da vida. No dia a dia não é assim.
No dia a dia não é assim, então tem uma vida real, que é cheia de beleza. E eu me apaixono por essas flutuações da vida. Eu gosto muito de viajar. E teve uma época que eu viajava muito de moto, viagem de longas distâncias. Ia para Argentina, Uruguai, lugares longes do Brasil. Eu aprendi uma coisa, irmão, andando de moto. E nessas viagens de longa distância. O cara que topa uma viagem dessa, de longa distância numa moto, estou falando de longa distância, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Ele precisa estar muito preparado com a cabeça dele. Porque primeiro ele vai ficar muito tempo ele sozinho, ele com ele mesmo. Ele não tem com quem conversar. Tá ele ali na moto ali, quieto, pensando na vida. Isso já é um desafio para a maioria das pessoas. Total. Ficar com ela mesmo. E o grande barato de uma viagem de longa distância de moto não é o destino. É o caminho. O cara que topa uma parada dessa, ele não tá louco para chegar no destino. O destino faz parte. Mas a estrada é muito legal. O caminho é legal. E assim é a vida. Se você tá... Aí eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu ganhar não sei quantos mil. Eu vou ser feliz... Cara, você vai se frustrar. Quando você chegar nesse objetivo, você vai querer... Vai ter outros. Aí fica... Então, o caminho seu tem que ser legal. O seu dia a dia tem que ser legal. A sua rotina tem que ser legal. Não é, minha vida é legal quando chega sexta-feira, 18 horas, que eu saí do serviço e vou ficar sábado e domingo em casa. Aí fica legal. Os outros dias não é ruim? Sua vida tá errada. A sua vida tem que ser legal todo dia. Você tem que encontrar um propósito da sua vida todo dia. Você tem que ter um motivo para sair de casa. Você tem que ter um motivo para voltar para casa. Você precisa ter um esquema de vida que seja muito interessante, que seja muito divertido, que seja muito expansivo, que seja lá. E desta forma, irmão, você nem férias vai precisar mais, né? Você encontrando esse caminho. Para que você quer férias? Você quer férias às vezes para viver uma experiência cultural numa viagem. Você quer até férias às vezes para só dar uma reposição energética no seu corpo. Mas não é aquela férias, não, só tô de saco cheio, quero férias. Se você trilhar um caminho legal de vida, você não tem saco cheio. Você não tem sexta, você não tem segunda, você não tem domingo. Todo dia é um show, todo dia é uma aventura. Todo dia, mas e se não der certo? Putz, legal também, tem aprendizado, tem... Então, cara, a vida tem beleza. A vida tem muitas flores, a vida tem muitos espinhos, a vida tem muita coisa maravilhosa da vida pra gente divertir. Então é você conduzir uma vida legal, cara. Uma vida que tem a ver com você, né? Viver cada um a sua própria vida. Eu não vou viver a sua vida. Eu não vou viver a vida do quem tá assistindo a gente aqui. Eu vou viver a minha vida. Você vai viver a sua e ele vai viver a dele. Eu tenho um propósito, você tem outro, eu tenho outro. Cada um tem um jeito de ser, não tem... Fórmula 10 passos para a felicidade. Que 10 passos para a felicidade? Eu tenho os meus 10 passos, que fazem sentido para mim. Para você, talvez não tenha, né? Uma vez um cara um pouco egocêntrico, meio vaidoso, uma pessoa querida, mas... falou assim, você queria viver a vida que eu vivo? Eu falei, Deus me livre, guarde. Pô, mas você não acha que a minha vida é boa? Sua vida é boa pra você, né? Muito boa. Mas o seu estilo de vida não tem nada a ver com o meu. Se eu viver a sua vida, por melhor que ela seja, eu vou entrar em depressão profunda. Porque a vida do Ronaldo é a vida do Ronaldo. E nesse mundo de comparação que a gente vive, né, irmão? Você querer viver a vida do outro, o estilo do outro, você tem que encontrar o seu caminho. Aí é autoconhecimento, né, Adalva? Espiritualidade é autoconhecimento. A vida, eu entendo que neste momento da experiência humana, todos nós estamos sendo convidados a se conhecer. Quem não se conhece, está perdido. Você não sabe onde você está. Como é que você vai saber
para onde você quer ir. Quando eu vir para cá, eu coloquei o endereço do GPS e ele me trouxe até aqui. Mas eu sabia onde eu estava. Eu sabia onde eu estava, eu sabia onde eu queria ir. Na vida, é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa saber onde você está, você precisa saber quem é você, e você precisa saber onde você quer chegar. Para você criar um caminho legal, divertido, que faça sentido para você chegar no seu objetivo, curtindo toda essa parada. E o seu objetivo tem que ser um objetivo muito grande no sentido existencial. Se o seu objetivo de vida é trocar de carro, cara, você é muito pobre. Se o seu objetivo de vida é juntar 50 milhões de dólares, cara, você é um falido existencialmente. Isso pode ser uma consequência de uma série de atributos internos, de virtudes, de nível de consciência. Mas o seu objetivo ser só isso é muito pouco para você. Claro, do ponto de vista material, quem não gosta, né, irmão? Oh, vou trocar meu carro, quero isso, quero aquilo, quero... Pô, isso é legal, isso é ótimo. Mas esse não deve ser o seu objetivo único de vida, ou máximo de vida. São consequências. Eu quero me desenvolver, quero me tornar um líder melhor, um empreendedor melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor, um pai de família melhor, um marido melhor, né? Dentro desses atributos, que tudo isso vai convergir, às vezes, num sucesso financeiro, etc., né? Aquisição de bens, isso é tudo muito legal, e eu busco isso na minha vida, obviamente. Crescer também materialmente, dedicar para isso, também faz parte da sua espiritualidade. Eu aprendi isso na Rosa Cruz. Iniciado na Rosa Cruz, e um dia eu recebi esse ensinamento, falei, nossa, isso faz muito sentido. Porque o espiritualista, nós espiritualistas, temos uma tendência nos caminhos, tem muitos caminhos que pregam isso, que hoje eu discordo completamente, que as coisas materiais são inferiores às coisas espirituais. Em certo sentido, sim, eu compreendo. Mas se essas coisas materiais mais grosseiras são inferiores aos atributos espirituais, no seu desenvolvimento da sua consciência espiritual, você, pelo menos um caminho espiritual compreendido, eu entendo que ele deve te desenvolver no nível que você domine a energia material. Se a energia material está te dominando, opa, tem aprendizado aí. Então você dominar a energia da matéria também é importante. Faz parte do processo de evolução do ser. Porque é difícil você conseguir evoluir espiritualmente se você não está conseguindo alimentar os seus filhos, se você está correndo o risco de ser despejado, se a Enel vai cortar a sua energia elétrica, por exemplo. Você fica num estado de insegurança, de medo, que você não vai conseguir ir para o próximo nível. Perfeito. Então faz parte do caminho existencial aqui a gente dominar a nossa sobrevivência. Isso faz parte. Então, fiz só essa abertura aqui porque os objetivos materiais fazem parte da vida. Mas no nível existencial, tem coisas muito maiores, né, para a gente buscar. Mas sem olhar para as coisas materiais também, que fazem parte da vida, obviamente. Né? Claro. Tudo é sagrado, irmão. Tudo é sagrado. A sua sexualidade é sagrada. O seu dinheiro é sagrado. A sua família é sagrada. A sua relação com Deus é sagrada. A sua relação com seus amigos deve ser sagrada. A sua relação com o seu corpo deve ser sagrada. A sua relação com as suas imperfeições deve ser sagrada. Né? Com seus pontos de correções, né? Que o caminho da vida nos convida a olhar, né? Nós temos muitos pontos a serem corrigidos, né? Observados, aperfeiçoados. Então, essa relação também é sagrada. Colocar o sagrado em tudo. Colocar o sagrado em tudo foi uma ótima frase. Colocar o sagrado em tudo. Tudo é sagrado, tudo é divino, tudo é oportunidade, tudo é aprendizado. Então, a vida ela tem todos esses níveis, né? Essas nuances, essas manifestações, essas expressões deste sagrado na vida, né? Deus está em tudo, querido. Deus está em tudo. Por isso que a gente deve levar uma vida sacralizada realmente. Porque quando a gente coloca o sagrado em tudo, a gente lida com a vida com mais responsabilidade. Se eu colocar o sagrado no meu trabalho, a minha relação com o meu trabalho é diferente.
A minha atuação nas minhas empresas, eu não tô lá só para ganhar dinheiro, irmão. É muito pouco isso. Faz parte isso. Claro. Eu trabalho, faço a gestão das minhas empresas para que ela dê lucro e tudo se expanda. Mas eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que trabalham comigo. Eu quero que as pessoas que trabalham comigo cresçam, prosperem, porque isso também é sagrado para elas, entende? Eu quero que elas tenham uma vida confortável. Eu quero que a gente cresça junto, tenha um propósito de evolução individual e coletiva dentro do meu trabalho. A minha missão no Cura-te, eu estou ali para servir, para contribuir, para que tudo também prospere, eleve, tudo que as pessoas ali se curem, se conectem. Por quê? Para deixar o mundo melhor. Então ali tem uma expressão do sagrado. Minha vida não é só sagrada dentro do Cura-te, dentro de uma cerimônia espiritual. Não, minha vida é sagrada quando eu acordo, quando eu dou bom dia para minha mulher, quando eu abraço meus filhos, quando eu tomo, né, o meu café da manhã, quando eu faço o meu treino, quando eu tomo um banho. Então, tudo, querido, tudo é divino, tudo é sagrado. Mais uma aula aqui para nós nesse segundo bate-papo que nós tivemos aqui. Eu vou destacar algumas frases aqui para ancorar o que você também, de novo, se prestar atenção nas frases, na conversa que está sendo colocada aqui, é muita conversa de autoconhecimento profundo. Vou citar algumas frases, algumas aspas que, de novo, você consegue colocar e aplicar na sua vida a qualquer momento. Por exemplo, tornar a sua vida sagrada, né? Fazer tudo com amor, fazer tudo sacralizado. Muito bem apontado aqui pelo professor Ronaldo, de tornar a vida mais sagrada. A sua relação com o mundo vai ser melhor. E eu acho que isso abre uma pontinha, né? O autoconhecimento, que é de você voltar a olhar para dentro. As pessoas, como você muito bem apontou, professor, redes sociais, ela tem um viés que joga a consciência da pessoa para um lado muito, muito sutil, que é o de olhar a vida pelo prisma do outro. E você acaba frustrando as suas expectativas e não vivendo a sua vida. E aí, portanto, quando você deixa de viver a sua vida, você deixa de perceber a sua potência interna, você deixa de perceber o quanto você é um cara amado, uma mulher amada, você deixa de perceber qual é a reflexão interna que você pode trazer para esse mundo. E uma coisa que você disse aqui que eu não posso deixar de mencionar, de novo, isso é pautado pelo autoconhecimento, é à medida que você se eleva como consciência, naturalmente você vai olhar para o próximo. Então, portanto, uma vez que você se torna um ser humano melhor, você não vai mais empregar pessoas simplesmente porque dinheiro, porque como você mesmo falou, isso é muito pouco. Você está olhando muito mais pela sua relação, na dinâmica de relacionamento para o outro. O que o cara prospere, para que o cara também nessa cadeia de trabalho amplie o seu crescimento, como favorecendo a vida. A vida. Isso é muito importante, eu acho, de novo, aqui é frases de autoconhecimento profundo, e eu fico, de novo, estava ansioso por isso, porque essas reflexões fazem a gente, onde quer que esteja, mudar o ponteiro da consciência. Professor, você disse uma frase muito boa também, que eu vou retomar aqui, que é: eu sou um curandeiro. Cara, é muito bom, mano. Curandeiro. E aí, quando você fala curandeiro, professor, você disse: eu fui um religioso e hoje eu sou um espiritualista. Assim, as pessoas não sabem o que é isso, não sabem. Eu acho que vale aí você explicar qual é a diferença entre você ser um religioso, sobre a concepção do Ronaldo, e hoje o que é ser um espiritualista universalista, que é onde essa grande fonte que você emana. Espiritualidade, Adalba, é um atributo do ser. Todo ser humano busca algum tipo de experiência que transcende a sua realidade física, que transcende a sua relação com o mundo, com si mesmo. Se você fizer um estudo antropológico, você vai ver que todas as civilizações da humanidade desenvolveram algum rito de
buscar uma conexão com o divino, com o sagrado, com a natureza, com a espiritualidade de modo geral. Toda a civilização. Então, o ser humano ele já tem essa busca natural de se conectar com algo além da matéria. Com algo que ele tem dificuldade de compreender, mas ele busca isso. É como se a alma dele direcionasse para nós. Volta para casa. Tem um outro lugar que é o lugar da sua origem. Então essa espiritualidade é essa ânsia do espírito de voltar para casa, entre aspas, né? Voltar para casa é assim, se conectar com aquilo que realmente somos. E dentro dessa busca humana, da sua transcendência, a humanidade foi se organizando socialmente, e dentro dessa organização social, elas foram organizando liturgias, teologias, formas de compreender esse sagrado e essa espiritualidade, e colocaram isso dentro de um formato. E foram criando seus dogmas. São práticas para se chegar a este objetivo maior, que é essa relação com Deus, com o divino, com o sagrado. Essa ânsia do espírito humano de se conectar com o sagrado, o ser humano, na sua tentativa de organizar isso de uma forma sistemática para ajudar o ser humano a trilhar um caminho para chegar lá. Isso são as religiões. As religiões são métodos, sistemas, práticas para se alcançar a consciência divina e você entrar em contato com aquilo que é sagrado. Isso são as religiões. Então as religiões são meios para. Só que cada civilização se organizou de tal forma e criou o seu sistema religioso. Religião vem de religare, do grego, que significa religar. São meios para você se reconectar com o sagrado. Cada civilização, cada cultura criou o seu meio, o seu método. Só que cada religião tem a ver com a região que aquilo foi desenvolvida, com a cultura daquele povo, com aquela tradição do jeito de viver daquela comunidade. E cada religião tem uma forma diferente de ajudar o ser humano a se reconectar com o divino, com o sagrado. De acordo com a sua cultura, com a sua tradição, né, seus valores, com as suas crenças. Então eu entendo que toda religião tem o seu valor. Toda religião é sagrada. Toda religião é importante. Mas o ser humano, as religiões são criações humanas. Como criação humana, ela tem as suas imperfeições. Ela tem as suas características humanas. E o ser humano tem uma característica muito marcante, que é o orgulho e a vaidade. Então, cada religião se intitula a dona da verdade. Toda religião, ou se não toda, né? Uma grande parte das religiões se intitulam a única e verdadeira que vai te levar até Deus. E todas as outras que não fazem parte daquela mesma compreensão, não tem muito valor para eles. E eu vivi muito isso. Quando eu era católico, eu via os católicos com muito preconceito em relação aos evangélicos, aos espíritas, etc. e tal. Quando eu me tornei espírita, eu senti muito fortemente o preconceito do espírita para com o católico, o evangélico, o umbandista, Eu vivi isso. Eu estive 15 anos dentro do espiritismo, me conectando com pessoas muito influentes no espiritismo. E presenciei um preconceito muito grande. Fui estudar Cabalá judaica, tenho muitos amigos judeus.
para uma parte desses irmãos, este caminho deles, muitos chegam a se intitular, né, o povo escolhido por Deus. Isso não é para todo judeu, mas tem uma parte deles que se intitulam assim. E eu fui conhecer o Oriente Médio, um povo maravilhoso, o povo árabe, maravilhoso, muçulmanos. Cara, a cultura, com toda a beleza que tem, né? Mas quando você vai olhar para a expressão religiosa, ela gera muitas guerras, muitos conflitos, entre eles mesmos. É os sunitas contra os xiitas, porque o sunita compreende Alá e os ensinamentos de Maomé com algumas diferenças dos sunitas. Isso gera guerra entre eles. E assim, querido, é com Umbanda, é com Candomblé, é com tudo, com todas as religiões. E eu gosto de todas as religiões. Eu tenho um respeito profundo por todas as religiões e por todos os religiosos. Em dado momento da minha vida, eu fui estudar sistematicamente essas religiões e os fundamentos das religiões. Porque eu gostava de todas parcialmente me fazem muito sentido, todas têm um caminho de sabedoria, todas. Pô, o nível de sabedoria do judaísmo é absurdo, né, irmão? O nível de sabedoria do cristianismo é absurdo, do budismo é absurdo, das culturas africanas é absurda. E todas, né? E aí vai. O hinduísmo, a riqueza daquilo. Os caras, por falta de um deus, têm milhares, né? São milhares de deuses e manifestações do divino. Então, aquilo tem uma riqueza, tem uma beleza. Tem coisa que você concorda, não concorda, mas tem valor. E eu me incomodava muito por gostar de todas e ver valor em todas. E compreender todas no seu sentido antropológico, cultural. Eu me incomodava demais com essas competições, com essas vaidades entre os religiosos, um brigando com o outro, invalidando a outra raça, o outro povo por conta das religiões. Esse preconceito todo, isso me incomodava, me entristecia muito. E eu fui um cara que estudei. O que eu estudei mesmo, assim, eu estudei muito cristianismo. O cristianismo em todas as suas expressões. Todas não, que são muitas, né? Então não vou falar todas, mas muitas. A sua expressão do cristianismo católico, o cristianismo evangélico. Eu estudei numa universidade evangélica, estudei teologia numa universidade evangélica para entender a mentalidade dos evangélicos, dos protestantes. O cristianismo espírita, o cristianismo umbandista, o cristianismo gnóstico. Eu estudei Cabalá judaica para compreender as raízes da tradição bíblica. Eu estudei com rabinos. Eu estudei com pais de santo do candomblé para entender o africanismo. Porque dentro da nossa cultura brasileira tem uma forte influência da cultura espiritual africana. Precisa estudar na fonte. Estudar o candomblé, as tradições dos orixás, precisava entender todos esses movimentos. Cara, e tudo tem uma beleza incrível. Mas, no meio de tudo isso, eu sou um cara de fazer pontes, irmão. Eu entendo que um grande mecanismo da sombra hoje é a separação. Esses extremismos, né? E eu falei assim, poxa, não é possível que toda a tradição religiosa, com todos os seus valores, com todos os seus ensinamentos, com toda a sua beleza, as pessoas se tornam inimigas, porque cada religião acha que é a dona da verdade disso, daquilo, e invalida o outro. Eu falei, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Então, dado momento, eu abri mão dessas religiões. Porque todas são maravilhosas, mas todas eu sentia que todas queriam, de alguma forma, escravizar o meu pensamento. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Abraão. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com Buda. Isso não tem nada a ver com os orixás. Isso é coisa do ser humano que quer dominar o outro. E eu separo muito bem o que é o sagrado do que é o profano.
que é o sagrado do que é humano. Ó, isso aqui são coisas do ser humano. Isso aqui não tem nada a ver com o sagrado. Eu abri mão, em dado momento, de ser uma pessoa religiosa que defendia uma bandeira. Eu sou isso. É um rótulo que as pessoas se colocam, né? Como se isso... na verdade, deveria dizer muita coisa quando você fala assim, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou judeu. Deveria dizer muita coisa. Mas hoje a gente percebe que na prática não é, né, irmão? Você tem ateu que é muito mais espiritualizado no sentido de humanidade do que muitos religiosos. Então, olha só, quer saber de uma coisa, irmão? Abro mão de todas essas religiões e vou trilhar o caminho sagrado da espiritualidade. E encontrar o sagrado em tudo, encontrar a espiritualidade em tudo e viver isso na minha vida. E aí dediquei 3 anos da minha vida, Adalba. Um dia eu estava no centro espírita, um dia eu estava na Cabalá, outro dia eu estava no terreiro, outro dia eu estava na loja teosófica, outro dia eu estava na Rosa Cruz. Eu era, cara, um maluco de estudo e consegui integrar tudo isso na minha cabeça. Eu tinha uma rotina diária de estudo e dedicação de práticas espirituais e religiosas no meio de todos esses estudos. Eu conseguia muito bem, mas eu praticamente fui convidado a me retirar de uma forma... Eu já estava sendo me convidado. Falei, você não faz muito parte disso aqui, não é possível. Porque eu não encaixava naquele quadrado. Quando os caras eles percebiam que eles não iam me enquadrar naquele formatinho, eu começava a incomodar. Eu saio de tudo isso e eu dedico 3 anos da minha vida a um estudo sistemático filosófico das religiões. O que é comum para todas as religiões? Se eu sentar numa mesa e colocar um judeu, um muçulmano, quais são os assuntos, quais são os valores espirituais que é comum para todas? Que não vai ter nenhum tipo de conflito, nem de muita interpretação. Porque, por exemplo, se eu chegar para um católico, um espírita, um judeu, um muçulmano e perguntar como é que o mundo foi criado, cada um vai contar uma história diferente. Se eu abordar assuntos da interpretação teológica de como eu devo viver, cada um vai falar, você tem que viver assim, tem que viver assim. Um bandista vai falar que eu tenho que acender tantas velas, não sei pra quem. Tem que fazer oferenda, não sei pra quem. O católico tem que rezar pra não sei que santo. O judeu tem que fazer, não sei né, um monte de coisa lá. Tudo assim. Fiquei estudando, reforçando tudo que eu já havia estudado, todos os valores. Eu fiz um estudo profundo, meu irmão. Eu conheço a parada. Tem 3 coisas, querido, que não vai arrumar briga com ninguém. Primeiro é o amor. Ninguém vai contestar o amor. Ele vai contestar, sim, né? Os meios para chegar nesse amor e tal. Mas o amor é o amor. Que Deus é amor. É o amor, querido. É a consciência maior. É o amor. E não é o amor erótico, não, hein? Não é o amor erótico de um homem e uma mulher. Não é o amor filial de mãe, pai, filho. Não, é o amor. Esse amor incondicional, esse amor transcendental, é o amor. Isso aí é comum para todas as religiões, sustentam este amor. Ser uma pessoa melhor a cada dia, incontestável. Porque todo caminho espiritual, toda religião vai orientar os seus fiéis a serem pessoas melhores. Cada uma do seu jeito. Ser uma pessoa melhor. Seja um ser humano melhor. Isso se eu botar um pai de santo, um padre, um pastor, um rabino, um mulá, todos vão concordar, ser uma pessoa melhor, claro. E fazer o bem. Faça o bem. Irmão, com esses 3 pilares, você trilha qualquer caminho espiritual. Porque se você está tendo você é religioso e você não se conecta com o amor, você não entendeu nada da sua religião.
Se você tá tendo você é religioso, tá todo dia na sinagoga, na igreja, no terreiro, no centro espírita, não sei o quê, e você não busca se aperfeiçoar como ser humano, ser uma pessoa melhor a cada dia, se corrigir, evoluir, expandir, cara, você não entendeu nada dos ensinamentos do terreiro, do centro espírita, da igreja, da sua sinagoga, né, da sua mesquita, você não entendeu nada, se você não está buscando ser uma pessoa melhor. Se você não faz o bem, onde quer que você esteja, você também não entendeu nada. Você tem que ser o templo. Eu vou na igreja uma vez por semana para me reunir em comunidade. Mas ao sair dali, eu como um iniciado naquela tradição religiosa, é meu dever ser o templo de Deus onde quer que eu esteja. E o templo de você ser um templo de Deus no mundo é você irradiar luz e fazer o bem o tempo todo e servir, irmão. Ponto. Não se distraia com isso. Se eu me considero um espiritualista ou um religioso e não me coloco como um templo divino no mundo, você não entendeu nada. Então não é que eu tenho que fazer o bem, ou ser uma pessoa melhor, ou viver o amor dentro do templo. É fácil pra caramba, irmão. Sou dirigente do Curat. Você fazer o bem, ser uma pessoa melhor, e se conectar com o amor dentro do Curat é facinho. É fácil. Moleza. Molezinha. Tem gente que chega no Curat e muda até a feição. Ele fica mais doce. Eu quero saber, irmão, quando você sair de lá. Eu quero você atendendo um cliente. Eu quero você cuidando do seu filho. Eu quero ver você nas suas relações. Eu quero ver quando alguém te magoar. Eu quero ver quando alguém pisar no seu sapato. Eu quero ver quando alguém te ofender. Eu quero ver você quando você estiver passando por um momento difícil da sua vida. Eu quero ver você quando você está no trânsito. Eu quero ver você no supermercado. Eu quero você conversando com um amigo. Eu quero você aqui nesse podcast. É dentro do templo, irmão. Dentro do templo é moleza. Você está cercado de irmãos ali. Todo mundo no mesmo objetivo. Todo mundo vibrando coisa boa. E ao sair dali? E fazendo uma analogia maior, nós somos filhos da fonte da criação de Deus. A centelha divina está em nós. Ao encarnarmos aqui na Terra, entre muitas funções e missões que nós temos uma função de ser um canal dessa expressão divina. Eu recebi um hino agora, que chama Cachoeira de Deus. O convite desse hino é que eu recebi esse hino debaixo de uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. Na Chapada dos Veadeiros, lá meditando, agradecendo, Aí, tava me retirando ali, veio uma voz assim, falou assim, Ronaldo, volta lá, senta de novo, você vai receber um hino. Um hino, né? Uma música, uma melodia, para quem não tá habituado nesse linguajar, né, de hino. É um hino sagrado. E esse hino fala, ele dá essa instrução de ser cachoeira de Deus. O que é cachoeira de Deus? Eu estava diante de uma cachoeira, jorrando, e eu vi uma reflexão. Cara, essa cachoeira, ela está jorrando essa água abundante há milhões de anos. Milhões de anos, sem parar. Olha a generosidade de Deus, cara, da natureza. E aí me veio uma reflexão. Da mesma forma que eu sou essa cachoeira dessas águas, seja a cachoeira de Deus. O que é ser cachoeira de Deus? De água boa no mundo, cara. Então, seja cachoeira de Deus, todo dia. Faça o bem, seja uma pessoa melhor e busque a conexão com o amor. Busque a conexão com o amor, querido. Que é o amor que sustenta, é o amor que transforma, é o amor. E dentro da nossa imperfeição, a gente buscando esses 3 pilares vai ajudando a gente a se corrigir, a se aperfeiçoar, né? a reconhecer, né? Onde a gente não está conseguindo ser essa cachoeira de Deus, onde a gente não está conseguindo ser esse templo sagrado da vida, onde o nosso ego está tomando conta muitas vezes, enfim.
Muito boa, mais uma aula aí, gente. Eu falei, o cara é brabo, o cara é curandeiro, o cara é muito bom e eu tô muito feliz. O cara é muito da hora. O ser curandeiro, né, irmão? O ser curandeiro, eu desviei a pergunta todinha aqui. O ser curandeiro é ser essa cachoeira de Deus. Não é de ser grandes poderes, não, viu, irmão? Que as pessoas só querem... As pessoas só precisam, e elas querem isso, é se conectar com o amor. Eu sou um mensageiro, eu sou um medianeiro, sou um mensageiro, querido. Me coloco à disposição da espiritualidade para ser um mensageiro. E a missão que a gente tem lá no Cura-te, eu tenho para minha vida, é propaga esses 3 pilares. Esses 3 pilares foram muito bons, obrigado por compartilhar. Esses 3 pilares. Então, quando a pessoa, se eu conseguir, pelo menos, né, por ano, colocar uma pessoa dentro do... Eu dou aula por ano, eu formo 500 pessoas por ano. Só num curso. Um curso, eu formo 500 pessoas. São 2 cursos por ano. Né? Juntando todas as turmas, né? Eu dou outros cursos, outras palestras em outros lugares. Mas por ano, se eu conseguir colocar uma pessoa no caminho do amor, do fazer o bem, ser uma pessoa melhor, uma pessoa, eu já cumpri minha meta. Uma. Já é muita coisa. Eu já salvei uma pessoa. Eu já coloquei uma pessoa no trilho. E não é o trilho de tal religião ou do curte, não, é da vida, irmão. É da vida. Eu sou um cara que tem uma consciência de liberdade muito grande. Cada um escolhe o seu caminho para trilhar o seu próprio caminho, entendeu? Mas se ela estiver ancorada no amor, cara, no fazer o bem, ser uma pessoa melhor, já é o caminho da cura que ela precisava. Então eu sou um curandeiro no sentido de através do meu trabalho, colocar as pessoas no caminho da sua própria cura. Porque eu não curo ninguém, né, irmão? Quem sou eu para curar alguém? Quem cura é Deus. Quem tem poder de curar alguém, cara, é Deus, é a espiritualidade, as hierarquias celestiais, é Jesus, é Buda, são os orixás, é essa galera, cara. Meu papel, do que me cabe, do que eu posso, do que eu tenho de condições, das poucas condições que eu tenho, é falar, cara, o caminho é aquele ali, ó, os caras são aquele lá e tem um processinho para você se aproximar daquilo. Então, eu sou um curandeiro que não promete cura para ninguém. Eu nunca prometi cura para ninguém, nem vou prometer cura para ninguém. Mas eu prometo um caminho. O caminho que eu trilhei, o caminho que eu orientei já milhares de pessoas a trilhar também e dá certo. E é um caminho de autocura. Por isso que o Cura-te chama-se Cura-te. Não é nós curamos você. É você se cura. A gente lá não cura ninguém. Então, é meio pretensioso falar que eu sou um curandeiro, né? Mas eu sou um curandeiro no sentido de... Eu tô num papel de colocar as pessoas no caminho da sua própria cura. Perfeito. Neste sentido, eu sou um curandeiro. Eu falo, pessoal, tem um caminho para você... Eu vou lembrar ela, ó. Tem um caminho para você trilhar que é longo também, viu, irmão? Eu sou muito transparente. Não vem aqui que você... Entra no Cura-te que você vai se curar com tudo rapidinho, que daqui a pouco só... Não, irmão, para. Mentira. Quem prometeu isso pra você, cara? Ele é o nome que é? Um enrolador aí, esse nome que dá pro meio espiritual que enrola as pessoas, como é que é? Enrolador é um bom nome. Tá te enrolando. E não existe cura. Cura no sentido profunda da alma, né, irmão? Não existe uma cura imediata para todos os problemas da sua vida. Existe um processo, um caminho de cura. Eu entendo que todos nós somos eternos curandos. Eu vou desencarnar me curando, velho. Eternos curandos. Eternos curandos. Eu vou desencarnar me curando, me corrigindo, buscando ser uma pessoa melhor, reconhecendo meus erros, pedindo perdão e vamos pra cima. Ponto. Você entra aqui, 10 passos da felicidade, você vai resolver a sua vida e...
Conversa, rapaz. Conversa. O milagre existe, viu, Adalba? Eu presencio muitos milagres. Milagres mesmo, assim. Lá no curso teve 20 dias atrás. Um cara chegou lá de cadeira de roda, não conseguia andar, saiu andando. É um milagre. Milagre no sentido que a ciência não consegue explicar. Você vai ter curas, irmãos, que... Cara, é uma coisa de Deus mesmo. É espiritualidade, são os mentores trabalhando com você. Sabe, é um campo que se abriu lá, que merecimento seu, preparação sua, você acessou esse nível de cura e você se libertou daquilo. Isso existe, eu sou testemunha disso. Mas para a maioria dos seus processos de cura, é uma jornada de cura. E ela vai por níveis, por camadas. Então, irmão, eu sou aquele curandeiro que fala, eu não vou te curar de nada, eu não curo ninguém, mas eu te mostro um caminho que se você trilhar, que é o caminho simples também, viu? É o caminho do autoconhecimento, é o caminho do amor, é o caminho de você despertando a sua consciência, você vai se percebendo, se conhecendo, você vai começando a olhar a sua vida com um pouco de mais amplitude, você vai começando a olhar para a sua ancestralidade, você vai começar a olhar para a sua vida em todos os níveis, você vai olhar para toda a sua luz, você vai olhar para toda a sua sombra. Espiritualidade, irmão, não é só olhar para a sombra não, para as flores. Você tem que olhar para os seus espinhos, você tem que olhar para a sua sombra. Você tem que olhar para o seu lado negativado. E a harmonia de tudo isso, cara, é pura luz. Faz parte, né, desse curandeiro que eu sou, mostrar isso para as pessoas. Então eu uso muito o meu papel ali no Curat como instrutor para mostrar um caminho. E o Curat, ele se estrutura, se desenha para dar suporte para as pessoas que chegam lá, para que ela possa trilhar este caminho. E aí, professor, já que você está trazendo aí bastante informação sobre o Curat, que vale dizer, fiz 2 vezes o curso lá do CFT, fiz o 6 e o 7, trabalhei no Curat espiritualmente, é uma fase muito boa da minha vida. O que é o Curat? O Curat é um centro de espiritualidade universalista. Hoje o Curat é um dos maiores centros de espiritualidade universalista do Brasil, que tem mesmo esse nome registrado. Existem muito poucos no Brasil. Hoje existe muito mais, mas há 10 anos atrás, quando nós começamos o Curat, na nossa pesquisa, registrado com este nome universalista, espiritualidade universalista, tinha 2 no Brasil. Registrado desta forma. E eram estruturas, naquela época, eram estruturas bem pequenas. O Curat hoje ele é uma instituição dentro do cenário universalista que tem uma grande expressão hoje no cenário do Brasil já. O Curat é uma referência hoje dessa espiritualidade universalista. Muitas pessoas vão lá entender o que nós fazemos para que elas possam duplicar nos seus estados, Brasil afora. Porque quando nós começamos, Adalma, nós não tínhamos nenhuma referência. Esse foi o maior desafio do Curat no começo, começar algo que não existia. Eu vou começar um centro espírita? Tem quantos centros espíritas em São Paulo pra gente se inspirar? Perfeito. Vou montar um terreiro? Pô, terreiro já tem todo um jeitinho, né, dos terreiros trabalhar. E o centro de espiritualidade universalista? Primeiro, o que é espiritualidade universalista? Já começa o rolo por aí. E o que um centro de espiritualidade universalista faz? Uma vez que nós não temos nenhum centro de comando, não tem nenhuma uma federação, por exemplo. Então, no começo, nosso maior desafio foi entender qual era o nosso papel, entender como é que nós deveríamos atuar na sociedade e também na nossa egrégora, entre os irmãos, os membros, e
conceituar essa espiritualidade universalista. Então, o Courage é um centro de espiritualidade universalista. Espiritualidade universalista é um caminho filosófico de desenvolvimento espiritual livre dos dogmas religiosos, que tem como premissa conectar o ser humano no caminho do sagrado, ajudar ele na sua conexão com Deus, com o sagrado, com os mestres de luz, trilhar um caminho interno para que ele se desenvolva como pessoa, como ser humano, que ele evolua, que ele expanda a partir desse caminho. E nós nos organizamos com uma série de trabalhos espirituais, ações sociais, processos de cura, para ajudar as pessoas no seu processo de cura. Onde nós estamos lá a serviço do bem maior. E as pessoas passam lá e passam por vários processos de cura dentro do Courage. Então a gente procura viver esses 3 pilares que eu falei agora há pouco. O amor, fazer o bem, ser uma pessoa melhor. A gente procura viver isso lá dentro de práticas, de uma metodologia que a gente criou, de cursos, de vivências, de práticas, de estudos. Então, uma casa de acolhimento. Basicamente, o que é o Courage? O Courage é um grande hospital. O Courage é uma grande escola. O Courage é um grande centro de desenvolvimento humano. Nosso papel lá é acolher e transformar. Ponto. Para que vocês existem? Para acolher todos que chegam e transformar essas pessoas. Ela chega, ela vai ser acolhida. Se ela quiser continuar conosco, ela vai passar por uma trilha de transformação. O Courage tem 3 grandes pilares. Um grande hospital, é uma grande universidade da vida, é um grande centro de desenvolvimento humano. No meio de tudo isso, cara, tem dezenas de atividades. Tem atividade artística com o nosso coral, com teatro, tem ação social com irmãos em situação de rua, orfanato, em abrigo. Você tem várias terapias lá dentro que acolhem as pessoas lá, como apometria, harmonização, pirâmide estelar, barra de axis, teta healing, terapia com os terapeutas, com os psicólogos. A gente tem constelação familiar. Cara, eu vou começar a falar aqui, eu vou esquecer de alguma aí importante. Enfim, Roda da Vida, cara, Jornada da Transformação, cara, um monte de coisa que tem lá, o pessoal segue lá que tem lá as coisas lá. Tudo isso são meios para ajudar as pessoas no seu autoconhecimento, no seu equilíbrio, na sua cura. Né? Então, a gente tem esses 3 grandes pilares e o objetivo maior. A pessoa chegou lá, é o acolhimento e transformação. Acolhe e transforma, acolhe e transforma, acolhe e transforma. E a gente trabalha no atacado, não é no varejo, não. É muita gente. A gente trabalha no atacado, não é no varejo. Por isso é grande hoje, né? A gente atende lá por semana mais de 1.000 pessoas, né? Que passam na casa. Esse ano deve bater umas 50 mil pessoas que foram acolhidas, atendidas, transformadas. São muitos cursos, né? Muitos eventos, muitas vivências, cerimônias. Onde que é o endereço lá, professor? Avenida Santa Catarina, 719. Repete aí mais uma vez. Avenida Santa Catarina, número 719. Agora, 719 ou 709? Preciso ver. Não é 709, é 719. Mas entra lá no nosso Instagram, né? Courage Universalista. E eu sou testemunha, eu pratiquei, pratico, e como eu disse na introdução dessa conversa aqui, eu sou extremamente grato, e se eu estou nesse caminho espiritual, é porque eu fui acolhido e porque fui transformado lá dentro. E toda essa manifestação que hoje eu desejo expressar é justamente porque eu aprendi a amar, a fazer o bem e a ser um cara melhor. Então, é isso, é a essência, irmão. É a essência. Onde você rodar, se seguir essa cartilhinha simples, dá certo. Dá certo, muito certo. Dá certo. Se você colocar isso na sua família, vai dar certo. Se você colocar isso na sua relação com seus amigos, vai dar certo. Colocar isso com a sua namorada, vai dar certo. Se você colocar isso aí no seu trabalho, na sua empresa, vai dar certo. Se você colocar isso no seu podcast aqui, vai dar certo. Se você colocar isso dentro do terreiro, vai dar certo. Se você colocar isso dentro da sinagoga, vai dar certo. Se você colocar isso dentro da igreja, vai dar certo. Se você colocar isso em qualquer lugar, irmão, dá certo.
E a gente vai finalizar aqui. Eu queria. Não tem tempo pra gente finalizar na sua próxima fala, mas antes disso, recadinhos rápidos aqui pra você continuar acompanhando o Eleve-se. Um jeito leve de se elevar. Continue seguindo aí a nossa página no YouTube. No YouTube você tem diversas conversas lá, vários assuntos, vários temas tão legais e várias mensagens positivas que vão te ajudar a elevar a sua consciência e, como nós estamos dizendo aqui, a se transformar. A cura é consciência e cada vez mais a gente propagar mensagens que ajudam você aí do outro lado a se elevar, a gente está cumprindo o nosso papel de transformar esse plano onde a gente está. Então segue lá, YouTube, Eleve-se. Não deixe também de acompanhar aí no nosso Instagram. Eleve-se também, tem alguns conteúdos, recortes, enfim, segue lá a nossa página. E para você aí que gosta do nosso conteúdo, se interessa, se identifica com a mensagem que está sendo propagada, quer ajudar, quer propagar, quer colaborar, entre em contato comigo. A gente é feito por pessoas aqui. Tem aqui comigo o Davizão, que vai dar um salve agora, levantando o dedinho dele. Aí, Davizão tá aqui, mas é composto por outras pessoas também, a Mel, a Cris, a Tami, o Tony, que são as pessoas que ajudam a manter esse espaço aqui. Então é uma maneira também de a gente levar a mensagem, e você se sentir interessado pode patrocinar esse programa e ajudar a se propagar cada vez mais. Por fim, a mensagem que a gente vai levar agora aqui do Ronaldo. Pô, professor, eu sabia que ia ser muito da hora, brother. Eu sabia que ia ser muito da hora, mano. Eu tava ansioso por isso, foi muito da hora. E aqui eu vou deixar a última mensagem, uma mensagem que vem do seu coração, aquilo que você quiser falar. Você utiliza essa câmera aqui que vai estar focada em você. Fale aquilo que ecoa, que ressoa, que brilha no seu coração, dizendo o que é o amor, como que as pessoas fazem para se elevar, enfim. É um tema livre, que no final das contas a gente está levando mensagens para as pessoas se elevarem. Dito isso, Ronaldo Acamini, esse meu professor da vida, apaixonado pela vida, curandeiro, ponte entre almas, facilitador, um cara que ajuda nas experiências da alma, questionador, espiritualista, enfim, várias frases aqui eu fui anotando. Qual é a sua mensagem que você traz aqui para as pessoas que acompanham a gente? Sinta-se em casa para elevar. Poxa vida, tem tantas que a gente poderia compartilhar, né, Dalva? Mas olha, siga firme no caminho. A vida é uma grande trilha. A vida é uma grande peregrinação. O mundo está precisando nesse momento, Adalba, a gente critica muito o mundo como ele está, né? A gente vive ainda um mundo que faz guerra, por exemplo. A gente tem um mundo aqui que na calçada aqui tem uma criança abandonada. Se a gente quer mudar esta realidade, se a gente não gosta do que a gente está vendo, a gente quer um mundo mais fraterno, mais humano, mais amoroso, mais bonito, mais artístico, né? Mais sagrado, só tem uma forma. É a gente sendo essa expressão de coisas boas, desse sagrado, desse divino, de todas essas virtudes, para que o mundo se transforme. O que o mundo precisa agora? De pessoas que tenham essa consciência. O mundo precisa de mensageiros. O mundo precisa de pessoas que estejam dispostas a servir ao propósito divino. O mundo não precisa, nesse momento, de pessoas que ficam só apontando, criticando, e pessoas que ficam dando ibope, dando voz, ou alimentando essas coisas negativas do mundo, tudo isso que a gente sabe, não vou ficar nem falando, perdendo tempo com isso. O que o mundo menos precisa. O mundo precisa de mensageiros, o mundo precisa de pessoas que estão dispostas a ser luz no mundo. Como eu falei aqui, o mundo precisa de milhões e milhões e bilhões de cachoeiras de Deus. E se isso, irmãos, tem uma trilha, tem um caminho. Porque no começo da nossa caminhada,
Tem um pesquisador, um estudioso, ele chama Richard Barré. Eu gosto muito das obras desse cara. Ele coloca uma trilha de evolução da consciência que eu acho muito interessante. Então, no primeiro momento, a gente está muito meio preocupado com a sobrevivência, né, com as nossas questões de sobrevivência. Mas do material mesmo, física, abrigo, alimentação, isso é... Depois a gente vai estar preocupado com as nossas relações, constituir família, se organizar, né, manter o núcleo familiar ali estruturado. Depois, passado isso, você vai para um nível de amor próprio, de encontrar um propósito, um significado para a vida. Depois você vai trabalhando, né, a sua autoestima. E quando você vai chegando nesse nível maior de consciência, automaticamente você vai sentir um desejo profundo, a sua alma pedindo para você compartilhar. E neste compartilhar o quê? Aquilo que você tem de melhor, para que você possa fazer a diferença no mundo. Se você acordar com uma meta, hoje, no dia de hoje, eu vou fazer a diferença na vida de uma pessoa. Se todo ser humano pensar isso. Então esse servir, irmão, se eu pudesse trazer uma mensagem para você, pensa sobre isso. Qual é o seu papel no mundo hoje? A quem você está servindo? E não é esse servir no sentido de você ser bonzinho, você ficar fazendo média com os outros, não é nesse sentido, é você se colocar na sua vida como um canal de coisas boas, de coisas positivas, de você ser uma contribuição nesse movimento de transformação do planeta. A gente precisa gerar uma grande epidemia disso hoje. A mensagem do atual é o seguinte: sirva a luz divina. E a luz divina não tem fronteiras, a luz divina não tem limites, a luz divina não tem ego, não tem vaidade, não tem competição. A luz divina, ela é puro amor, pura abundância, pura beleza. É isso que a vida pede de nós, daquele que despertou. Esse canal aqui é para as pessoas que ou já despertaram ou estão no caminho para o seu despertar. Senão você não estaria aqui ouvindo a gente. Se você quer realmente trilhar este caminho do despertar da consciência humana, sirva. Sem esperar nada em troca. Só sirva. É o segredo da abundância, viu, irmão? Se um dia a gente quiser conversar aqui sobre prosperidade e abundância, a gente pode marcar um dia para falar disso. Se você é uma pessoa próspera, abundante, sirva. Né? Doe aquilo que você tem de melhor. Não espera nada em troca, porque é uma lei divina. Vai voltar para você. Você não precisa se preocupar. Só sirva, irmão. Sirva que o retorno é certo. Então, se eu pudesse trazer uma mensagem que realmente possa mudar a sua vida, é você refletir se isso faz sentido para você. Se apresenta no altar do seu coração, se apresente. Se coloque como um trabalhador da luz, como um mensageiro de coisas boas, né? Como uma cachoeira de Deus. Sirva, só sirva, que dá certo. Emocionado, cá estou, com a frase: se apresente no altar do seu coração. Essa é a mensagem que eu vou levar também aqui a partir de agora, para se apresentarmos cada vez mais voluntários para trabalhar no altar deste nosso grande coração. Porque se apresentar no altar dos templos físicos é relativamente fácil, viu, irmão? Observa. Muitos chegam no altar das igrejas. É fácil você chegar lá fisicamente, mas você se apresentar no altar do seu próprio coração, que é o divino em você. Você se apresenta. Essa é a verdadeira iniciação. A iniciação real é quando você se apresenta
com a sua própria consciência. Você se inicia no caminho, você se apresenta. Não, eu tô aqui. Isso é o se apresentar no altar do seu coração, entendeu? Onde ninguém vê. Porque você, quando você for se apresentar no altar do seu coração, ninguém vai ver. Só você e a sua consciência. No altar das igrejas, no altar lá do Cura-te, todo mundo vê e bate palma, né? Ei, olha, tá lá no altar, que bonito. Mas o altar do seu coração, irmão, é outra parada. É outra experiência. É outro nível de compreensão do seu caminho. É mais ou menos isso. Mano. Eu preciso comentar aqui, eu tinha conversado com o Ronaldo, meu professor, eu tinha colocado algumas perguntas, eu não fiz nenhuma. A conversa Vou foi marcar muito... outra pra falar Então, dessa, eu né? ia falar isso agora. Está aqui falar sobre prosperidade e abundância. Então, pra minha felicidade... Pra minha felicidade, Só pra marcar. felicidade da comunidade do Eleve-se, calma, vai ter mais. Vai ter mais. 20 vai trazer Ronaldo Acamini aqui, eu tô lisonjeado, feliz, alegre, emanando aqui muita felicidade, abundância, alegria Gratidão. por te receber aqui, professor. Oh, gratidão é minha, irmão. Muita felicidade. Honradíssimo, minha. viu? Fazer parte. Foi muito da hora. Ó, hora que quiser. Não, já tá agendado, sai daqui Agendar agendado. um pouquinho, sabe que a minha agenda é Sei, meio sei. complexa, mas a gente... É possível. Sim. Com a maior alegria do mundo. Não, já vou pegar no seu pé. Já. E se não der, vou falar com o João. Vai lá. Muito legal. muito mas legal, dá, muito possível. legal. Muito Eu legal. senti que tem mais coisa aí pra gente trocar aí. Não falei uma pergunta, não perguntei nada. Foi muito legal, foi muito filosófico, foi muito instrutivo, foi uma frequência muito alta que a gente acessou, abrindo aí o canal Deu pra pra você falar. coisas- Foi muito legal. importantes aí. Então você que tá aí do Eleve, se acompanhe aqui com a gente, o nosso canal. Eu agradeço a todos vocês aí que acompanham o nosso canal. A gente finaliza por aqui, trazendo com essa expectativa, não se frustre, essa expectativa de que em breve Ronaldo estará aqui novamente. Valeu, um grande abraço e eleve-se, um jeito leve de se elevar. Valeu, rapaziada. Valeu, irmão.